Lixo urbano. Um dos principais problemas ambientais da atualidade é a grande produção de lixo, pois esse processo tem como consequência liberação de gases que provocam efeito estufa e a poluição das águas subterrâneas e superficiais. Esse fenômeno é uma das consequências do aumento populacional na cidade, dentre a intensificação do modelo consumista, do uso de produtos descartáveis além do imundismo, pois existe uma necessidade de se adquirir objetos mais modernos. O lixo também é um problema socioeconômico, visto que grande quantidade de dinheiro são destinados à coleta e ao tratamento de lixo. No aspecto social, vários indivíduos são afetados pela concentração dos lixos nas cidades, que causam proliferação de insetos, transmissão de doenças, poluição visual, entupimento de bueiros e etc. A origem do lixo urbano são as mais distintas, e ela é classificada em domiciliar, industrial, hospitalar e lixo tecnológico. A coleta do lixo deve ocorrer de acordo com a sua classificação, pois o tratamento final desses resíduos são diferentes. O lixo hospitalar, por exemplo, tem que ser incinerado em um forno micro-ondas ou tratado em autoclave. Porém, não é o que acontece na maioria das vezes. Você tem ideia de onde vai parar todo o lixo eletrônico produzido no país mais tecnológico do mundo? Pedro, esse é um dos maiores desafios que o Japão e países em desenvolvimento enfrentam. Só na Ásia, a quantidade de lixo eletrônico aumentou 63% nos últimos anos. A reportagem é da correspondente Cíntia Godoy. Em uma era em que celulares e outros aparelhos se tornam descartáveis, o chamado desenvolvimento tecnológico tem um lado sujo. Pilhas e mais pilhas de lixo. Toneladas de eletrônicos que se acumulam, liberando substâncias altamente tóxicas no meio ambiente. Um estudo da Universidade das Nações Unidas revela que a quantidade de lixo eletrônico aumentou 63% nos últimos anos na Ásia. Só na China, a quantidade desse lixo mais que dobrou de 2010 a 2015. Este especialista explica que, além de estarmos no continente mais populoso do mundo, existem muitas fábricas produtoras de tecnologia aqui, o que gera uma grande quantidade de resíduos industriais. Um problema que afeta principalmente os países em desenvolvimento. Já aqui no Japão, pilhas como essas costumam ter um destino certo. A reciclagem se tornou um bom negócio para empresários do país. Esta empresa recicla mais de 350 mil computadores por ano e só não aumenta a produção por falta de lixo eletrônico. Aqui, os computadores são desmontados e as partes mais valiosas, contendo metais, separadas. Algumas das máquinas ainda são renovadas e vendidas em segunda mão. O diretor garante que a maioria das peças é reaproveitada para gerar o mínimo de resíduos. É positivo do ponto de vista econômico e ecológico. Evitamos que mais lixo seja produzido, comenta. No Japão, o governo impôs uma lei desde 2001 que torna obrigatória a reciclagem de eletroeletrônicos e penaliza o descarte inadequado desses itens. A população tem até que pagar para jogar fora aparelhos maiores, como televisões e máquinas de lavar. Não existe um número oficial, mas o governo garante que a taxa de reciclagem aumentou bastante na última década. Mas o especialista alerta que, apesar da regulamentação ser extremamente necessária, ainda existem atividades clandestinas. Muito desse lixo acaba sendo exportado do Japão para outros países da Ásia. E aí fica difícil fiscalizar se os materiais foram descartados de forma correta. Tem que haver uma mudança de mentalidade, desenvolver uma consciência geral sobre o problema. Só assim vamos preservar o planeta. Feel one step ahead.
be one step back.